Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã, uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós, como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida, e alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Exalte isso.
forte sustenta vocês. Quero agradecer a você, internauta, você que nos acompanha aí no programa Conectados com a Palavra. Hoje nós estamos chegando ao final de uma série, episódio 11, a série Ética Judaico-Cristã. Quero agradecer a você aí que nos acompanha, que compartilha, que está conosco nesse trabalho tão importante de edificação, de reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos esse ano no Apacentai falando sobre valores importantes, né? Valores que, se nós abandonarmos esses valores, infelizmente a sociedade vai ruir, a igreja vai ruir se a igreja abandonar os princípios de Deus, os valores de Deus. Nós precisamos defender esses valores da Palavra de Deus, porque esses valores vai fazer com que nós tenhamos vida, que nós tenhamos uma vida abençoada, relacionamentos abençoados e família abençoada. Nós não podemos abandonar e relativizar os princípios de Deus, os valores de Deus, porque eles existem para o nosso bem, existem para nos proteger e nos livrar do mal. Nós vamos falar hoje nesse episódio 11, sobre o princípio da honra, né? Como é importante esse princípio, o princípio da honra. E eu quero ler com os irmãos carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 7. O apóstolo Paulo vai trazer para nós essa reflexão. Ele diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Esse princípio é importante na nossa conduta, na nossa vida. Nós precisamos discernir as coisas, nós precisamos saber nos portar corretamente. Nós precisamos, como cidadãos, como crentes, nos colocar como tal em diversas situações e com relação também às pessoas, à sociedade ao qual nós estamos inseridos. Nós vivemos um tempo de extrema insubmissão, de pessoas revoltadas, insubmissas, sem causa nenhuma, né? Então nós, hoje, dentro de sala de aula não há respeito aos professores, dentro dos lares não há respeito aos pais, dentro da igreja não há respeito aos irmãos que foram vocacionados para o ministério, e as pessoas acabam tendo uma postura de rebeldia, de insubmissão, e isso muitas vezes é aplaudido, é tolerado. E nós precisamos voltar à palavra de Deus e, conforme Paulo diz, nós devemos pagar o que é devido, nós devemos, se é tributo, tributo, se imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Respeitar os mais velhos, respeitar os pais. E quando nós olhamos ali para o Antigo Testamento, quando Deus coloca ali na sua lei que os filhos devem honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Deus estabelece para nós valores e princípios que devem nortear a nossa vida como ser humano, né? Nós não podemos ser desalmados, né? O ser humano está vivendo um tempo de totalmente
desconfigurado, nós precisamos voltar a ser humano como Jesus, né? Jesus nos ensinou muito sobre humanidade, né? Sobre relacionamento, sobre honra, sobre respeito, a forma como ele tratava os seus pais, a forma como ele se portava nas sinagogas, a forma como ele se portava na sociedade. Jesus sempre foi um exemplo para nós de como nós devemos nos comportar. Eu quero ler também com vocês um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que fala ali sobre a vida do sacerdote Eli, dos seus filhos, né? O texto, 1 Samuel 2,30, vai dizer assim: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à sua linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que desprezam serão tratados com desprezo. Quando nós olhamos ali o contexto desse texto, desse versículo que nós acabamos de ler, Deus estabeleceu ali o sacerdócio, estabeleceu os levitas, e os sacerdotes tinham seus filhos que também seriam seus sucessores no exercício, no ofício sacerdotal. E nós olhamos a conduta de Eli e dos seus filhos, Ófine e Finéias, que desprezavam a Deus através de uma conduta não condizente com o sacerdócio. Eles desprezavam a Deus com atitudes, com comportamentos, e a Bíblia diz que Eli não os corrigia como deveria ser corrigido. Eli os corrigia, falava com eles, mas não tinha nenhuma postura séria, uma postura de trazê-los à realidade. Então, por esse desprezo, né, por essa desconsideração com Deus, por desonrarem ao Senhor. Porque desonrar a Deus é desonrar através de uma conduta de vida, através de negar a sua palavra, de negar princípios bíblicos, né? Então, pessoas que muitas vezes se declaram cristãs, mas vivem uma vida que desonra o Senhor, que desonra a palavra, que desonra a família, que desonra a igreja. Então, nós precisamos voltar para as Escrituras e perceber que a nossa atitude, o nosso comportamento fala muito sobre nós, e Deus não aceita, né, as pessoas do jeito que elas são, né? Estava vendo outro dia o pastor César Cavalcante falando e achei muito interessante. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Eu venho para a casa do Senhor do jeito que estou, mas permanecer do jeito que eu estou, me comportando do jeito que eu estou, Deus não aceita. Tanto é que a palavra de Deus está aí para nos lapidar, para nos ensinar, para nos doutrinar. O apóstolo Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Paulo vai dizer que nós não podemos ser mais meninos, levados por todo o vento de doutrina. Então, a diferença do cristão, Jesus deixou isso muito claro. Jesus falou que o cristão, que o crente, que o discípulo, ele é sal da terra e luz no mundo. Jesus não está falando aqui de religiosidade, Jesus está falando de valores, de princípios, de conduta, da forma como trata as pessoas, da forma como se comporta, da forma como reage, da forma como interage, da forma como se vive. Então, nós devemos ter esse valor, nós precisamos honrar as pessoas, honrar os nossos pais, os nossos líderes espirituais, né? Honrar as pessoas que ministram sobre nós, honrar o nosso chefe. Nós precisamos honrar aqueles que nos ensinam. E honrar não é simplesmente falar uma poesia ou pagar alguma coisa, mas honrar com a nossa postura, com o nosso respeito, enfim. Então nós precisamos honrar as pessoas. Então Eli e a sua família,
Eles ocupavam uma função, uma posição extremamente importante, uma posição de honra, uma posição elevada, mas eles não souberam se portar, não souberam se comportar. A honra deixou de ser recíproca, deixou de ser bilateral e passou a ser unilateral. Deus os honrava e eles desonravam o Senhor. A honra, Deus quer sempre nos honrar, Deus quer sempre honrar a nossa família, mas Deus espera também que nós o honremos com a nossa vida, que a gente venha honrar a Deus com a nossa vida, e nós também honramos a Deus honrando pessoas, honrando os nossos pais, os nossos líderes. Ok? E também outro texto que eu quero ler com os irmãos para falar sobre honra, que está lá em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9, esse livro de sabedoria vai dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, aqui o provérbio está dizendo o seguinte, que você não deve... a honra, ela precisa se materializar, né? A honra, ela precisa tomar forma. A honra, ela precisa ser materializada com atitudes, com comportamentos. E aí, esse provérbio que nós acabamos de ler, uma forma ali que o escritor de Provérbios diz é que honre ao Senhor com todos os seus recursos. Ou seja, então nós saímos do campo teórico, abstrato, e vamos para o campo da materialização da honra. Honre o Senhor com os seus recursos, ou seja, considere o Senhor, tenha o Senhor em distinção, né? Então, honrar é distinguir, é destacar a pessoa, e nesse caso de Provérbios, honrar o Senhor, dê ao Senhor a primícia, dê ao Senhor a honra, ou seja, destaque o Senhor. Entenda que tudo que você recebeu, tudo que você tem, é por causa da bondade e da misericórdia dele. Então, o honre com esse comportamento. Honrar, então, quer dizer, destaque a pessoa, tenha a pessoa com apreço, tenha a pessoa com afeto, quando você ver essa pessoa que é importante, que merece honra, que você consiga ter essa distinção, né? E aqui o provérbio está dizendo, você precisa ter uma coerência, uma visão correta de quem é Deus, e você vai o distinguir pegando todo o teu labor, todo o teu trabalho, toda a sua força, toda a sua capacidade de produzir, e você, como materializando essa honra, você vai distinguir o Senhor, você vai destacar o Senhor, entregando a Ele, oferecendo a Ele a primícia, o primeiro fruto, né, daquilo que você colheu, né? Então, você vai, em outras palavras, dizer, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aquilo que eu recebi por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, como forma de sabedoria, como forma de ter esse valor intrínseco em mim, eu vou declarar, eu vou mostrar publicamente, eu vou trazer à existência, eu vou formatar isso, eu vou mostrar isso, trazendo a primícia, e isso é para a honra do Senhor. E Deus, então, ficará ali, Deus será honrado por aquela pessoa, Deus será glorificado por aquela pessoa, porque todo o seu trabalho, todo o seu labor, toda a sua luta, toda a sua dedicação no cultivo,
trouxe para ela resultado, e ela poderia dizer, não, é meu, é fruto do meu trabalho, é eu que consegui, mas ela vai reconhecer Deus como o Senhor, como aquele que proveu. E quando ela também se destacar na vida, ela vai entender que os seus pais tiveram um papel importante na sua formação, e ela também vai honrar os seus pais. Quando ela tiver progresso espiritual, ela também vai honrar os seus líderes. Na sua empresa, ela vai honrar as pessoas, ela vai saber se comportar de uma forma diferente. E isso nos faz diferente, né? Nos destaca como pessoas, né? Porque ser cristão não é simplesmente vir à igreja aos domingos, mas ser cristão é ter um comportamento, ter valores dentro de nós, ter princípios dentro de nós. Esses princípios são princípios que Deus estabeleceu, mas que Deus não impõe, mas Ele mostra para nós o melhor caminho, Deus mostra para a gente a melhor forma de viver. Outro dia eu postei no meu stories lá do WhatsApp que a solução para a igreja, a solução para o crente, é a prática da palavra. A solução para o mundo é o evangelho, é a prática da palavra. A solução para a gente viver a vontade de Deus é a palavra, é o evangelho revelado. Então, quando Deus disse ali para Eli, eu vou honrar aqueles que me honram. Eu vou honrar aqueles que me honram. Então, pessoas que não honram a Deus, e essa honra, ela é canalizada para Deus, e ela também é canalizada para os pais, para os líderes, para as pessoas que merecem respeito, ela é canalizada pagando tributo, ela é canalizada com respeito que se deve às pessoas. Essa honra, ela começa em Deus e ela abrange as pessoas que estão ao nosso lado, e aí Deus diz, eu vou honrar as pessoas que me honram. E tem muita gente que não honra a Deus, mesmo sendo crente, não honra o Senhor. Não honra o Senhor quando desonra os seus pais, quando desonra os seus líderes, quando desonram a palavra de Deus. E quando elas desonram pessoas e princípios, elas também desonram a Deus. E o que Deus disse ali para o sacerdote ali é muito forte. Eu vou honrar quem me honra. Esse é um compromisso. Então, não se engane. Tem gente que acha que Deus vai honrar ela, porque ela acha que sabe mais, que é melhor, porque ela acha que os seus pais não são dignos, que o seu líder não é digno, que seu chefe não é digno, que ninguém é digno. Ela se acha sempre injustiçada, ela se acha sempre perseguida, ela se acha o centro do mundo, e ela não consegue honrar ninguém, nem honrar a Deus, e ela cai na ilusão que um dia vai ser honrada, um dia as pessoas vão ver o meu valor, um dia vai acontecer. Não vai acontecer, porque quando a gente quebra princípios, quando a gente não honra os nossos pais, os nossos líderes, quando a gente não honra a Deus, a gente não vai ser honrado, porque Deus foi claro aqui com Eli. Eli, olha, eu queria que o seu sacerdócio permanecesse de geração em geração, mas não vai acontecer porque vocês me desprezaram, vocês me desonraram. Então, irmãos, é muito fácil a gente quebrar relacionamentos com Deus, nós quebrarmos relacionamento com as pessoas, quando a gente não observa princípios importantes da palavra de Deus no nosso relacionamento. Então tem muita gente que não sente Deus. E aí ela fala, nossa, que culto frio, que palavra fria, que igreja esquisita, não sei, não sinto nada. Não vai sentir, porque vai quebrando princípios, vai desonrando a Deus, desprestigiando as coisas do Senhor, desprestigiando a palavra, desprestigiando a comunhão, desprestigiando o culto, desprestigia a sua família, vai quebrando o princípio, e depois a pessoa não sabe o que está acontecendo, e ela acredita que
que um dia vai ser honrada. Não vai ser honrada porque não observou princípios da palavra de Deus. Então, fique com essa palavra que o Senhor disse para Eli: eu vou honrar quem me honra. Eu vou abençoar quem me respeita. Vou abençoar e vou manter as minhas promessas, realizar as minhas promessas para aqueles que me consideram, que têm em mim uma distinção, que me veem diferente, que conseguem ver o valor, aquilo que eu fiz, né? Conseguem ter essa capacidade de discernir. Ok? Então, vamos orar para que princípios de Deus possam fazer parte da nossa vida. Às vezes nós estamos com problemas, com dificuldades, e nós queremos uma solução assim, rápida, nós queremos uma revelação para poder resolver. E às vezes, irmãos, são os pequenos detalhes, né? A dracma perdida, coisas pequenas que nós deixamos de fazer, coisas pequenas que nós, às vezes, princípios que nós vamos quebrando e a gente acha que não tem importância, e às vezes a gente quer reparar um grande erro e a gente, às vezes, não percebe que são em detalhes. São detalhes do nosso comportamento, do nosso dia a dia, princípios sendo quebrados, e esses princípios quebrados desonram a Deus, desonram a família, e aí nós precisamos voltar, ver aonde nós caímos, ver aonde nós deixamos de fazer o que nós deveríamos ter feito, e voltar a reparar as coisas, os princípios, as veredas antigas, reparar coisas que Deus tem falado conosco, e para que as mudanças aconteçam, a gente precisa estar atento a detalhes, né? Detalhes da nossa vida, porque Deus olha muito como a gente se comporta com relação à sua casa, com relação à nossa família, com relação ao nosso trabalho, com relação aos nossos relacionamentos. Isso tem um peso muito grande na nossa vida espiritual. Amém? Não basta vir na igreja, dar dinheiro, fazer parte de ministério. A nossa vida, nós precisamos observar esse princípio. Precisamos honrar as pessoas que são dignas de honra, as pessoas que Deus colocou no nosso lado. Amém? Quero agradecer a você aí que nos acompanha. Continue aí compartilhando as nossas reflexões, divulgando aí o nosso trabalho, conectados com a palavra. E eu quero terminar essa série orando pela tua vida e te pedindo que você tenha esse discernimento. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a sua família? Você tem honrado o seu trabalho? Você tem honrado a sua comunidade? Você tem honrado a sua igreja? Você tem honrado os seus líderes? Observe isso, reflita sobre isso, e eu tenho certeza que mudando comportamentos, nós vamos alcançar a honra e a bênção de Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós acabamos de refletir sobre a sua palavra, sobre o que o Senhor espera de nós, Pai. Nós, como cristãos, fomos chamados para ser sal e luz dessa terra, fomos chamados para ser discípulos teus, para poder proclamar o Evangelho. E nós, Pai, nós precisamos não somente falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. Porque as pessoas lá fora, elas não leem Bíblia, mas elas leem aqueles que se dizem ler a Bíblia, elas leem a nossa vida como cristão. Nós precisamos, Senhor, ter uma conduta diferente, uma postura diferente, ter valores diferentes, para que a gente possa brilhar nesse mundo de trevas, nesse mundo desregrado, Senhor, nesse mundo que chama de mal bem, bem mal, onde os valores estão invertidos, que possamos levantar a bandeira do Evangelho e pregar esses valores que são para a nossa vida, que são para a nossa proteção. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
falar de um Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha, até pães e peixes fez multiplicar. É um Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É um Deus que a guarda-rocha fez brotar. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.